Hi guys, I'm Karina and welcome to another class. Hoje nós vamos falar sobre plurais em inglês, então se você tem alguma dúvida em relação a isso, vamos lá comigo! E antes da gente começar mais uma aula, eu quero lembrar você de se inscrever no canal aqui embaixo e ajudar a teacher a continuar trazendo coisa legal para você estudar inglês, beleza? E como eu disse, hoje nós vamos falar sobre plurais. E se você acha que basta acrescentar o S em todas as palavras que elas já vão estar no plural, você precisa ver esse vídeo, porque não é bem assim que funciona. Então, em inglês, existem alguns grupos de palavras que seguem uma regra específica. Então, por exemplo, nós vamos começar com palavras que terminem em F ou FE. Life, por exemplo. É muito comum de ver por aí pessoas falando lives. Mas não é lives que fala. Palavras que terminam em F ou FE, o plural delas seria VES. Então, por exemplo, lives. Wolf, wolves. Yourself, yourselves. Knife, knives. E por aí vai, entendeu? Então, novamente, palavras que terminam em F ou FE, o plural vai ser em VS, não vai ser o S no final, pessoal. Então, tomem cuidado para vocês não escreverem lá uma redação, alguma coisa e colocar lives, porque não é assim que funciona em English, ok? Então, agora a gente vai ver um outro grupo de palavras. Então, as palavras que terminarem em O, S, SS, X, CH, SH e Z vão seguir um padrão diferente. Então, nesse caso, acrescenta-se ES no final da palavra. Então, por exemplo, hero, heroes. Hero, heroes. Bus, buses. Bus, buses. Prestem atenção na pronúncia aqui. No singular, a gente usou bus. No plural, buses. Ficou com um som de Z, ok? Depois nós temos boss, bosses. Boss, bosses. Box, boxes. Box, boxes. E aí a gente tem watch, watches. Watch, watches. Watch não é assistir? Como assim também é relógio, professora? Eu vou ficar louca, me ajuda, como assim? Brush, brushes. Brush, brushes. E por fim, buzz, buzzes. Buzz, buzzes. Ok? Então, novamente, aqui são palavras que, terminadas com essas letras que eu coloquei aqui, vão seguir esse padrão do ES. Ok? E aí nós temos as palavras que terminam em Y. Por exemplo, city. City no plural fica com IES. Então, cities. Então, palavras que terminam em Y e tem uma consoante antes, como em cities, a gente tem um T, uma consoante. O plural vai ser em IES, mas lembre-se que é apenas em casos que tem uma consoante antes do Y. Se tiver uma vogal como toy, nesse caso você acrescenta apenas o S, não se aplica essa regra. City, cities. Country, countries. Company, companies. Baby, babies. Então eu vejo muita gente aí usando baby no plural, colocando apenas o S. Só que não, a gente tem que falar babies. Na pronúncia não muda muita coisa, fica praticamente igual. Só que na escrita, geralmente, é onde o erro mais aparece, né? Porque aí, quando a gente escreve baby e coloca só o S, fica errado, porque o correto seria IES. Alright? E aí nós temos os plurais irregulares, que são aqueles que alteram entre o singular e o plural sem seguir um padrão específico. Então a gente tem, por exemplo, man e man. Man, man. Woman, women. Woman, women. Child, children. Child, children. Aqui geralmente ocorre um problema porque no singular a gente fala child. E aí, no plural, a gente acaba falando children, ou alguma coisa assim. Só que não, é child and children. Outro exemplo, person, people. Person, people. Tooth, teeth. Foot, feet. Mouse, mice. Esse aqui, eu acho que eu nunca vi alguém acertar. As pessoas sempre acabam falando mouses.
Só que mouse é o singular, se você quiser falar o plural, é mais. Sim, não tem nada a ver, ok? E para finalizar o vídeo, existem aquelas palavras que tanto no singular quanto no plural, elas não alteram. Eu vou dar só alguns exemplos aqui, mas é claro que existem outras também, se vocês quiserem pesquisar e se aprofundar um pouco mais nisso, fiquem à vontade, alright? Então o exemplo é deer, ship, salmon and series. Então se eu estiver usando a palavra series e quiser falar uma série, eu assisto uma série, I watch one series. Ou I watch two series. Então, tanto no singular quanto no plural, a palavra não se altera, ela é a mesma. Assim como as outras que eu falei também. E como eu disse, existem várias por aí, basta vocês fazerem uma pesquisa para se aprofundarem um pouquinho melhor nessa questão dos plurais, ok? O vídeo de hoje teve a intenção de ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor como funcionam os plurais em inglês. Então, como eu disse, não é tão simples, não é você colocar o S em qualquer palavra que ela já vai estar no plural. E é uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado, porque eu corrijo bastante textos, inclusive traduções, e eu acabo vendo lá as pessoas colocando o S de uma maneira errada. Então, como eu disse, a palavra life, que a gente viu lá no começo, é uma que tá sempre errada na maioria das frases, textos que eu corrijo. Então, gente, se atentem um pouco a isso para vocês não escreverem e não falarem de maneira errada, tá? Porque não é porque uma coisa funciona de um jeito na nossa língua que na língua inglesa vai ser da mesma maneira. E antes da gente finalizar, eu queria pedir que vocês comentassem aí embaixo se vocês cometiam esse tipo de erro, se vocês já sabiam disso. E não esqueçam de compartilhar o vídeo com amigos, família, namorado, namorada, para todo mundo começar a usar o plural de forma correta em inglês. Alright, guys? So, I hope you have a nice week and I'll see you in another class. Bye!